Olá, estou de volta. Vamos continuar com a nossa aula de direção defensiva. O assunto agora são as colisões com o veículo da frente. Tá? Nós vamos estudar vários tipos de colisões, né? E o primeiro deles é aquele o qual você, condutor, que está indo atrás de um outro veículo, por algum motivo ou algum descuido, vem a colidir com o veículo que está indo à sua frente. Então, é aquele qual você que está indo atrás geralmente leva a culpa de bater no veículo que está indo à sua frente. Ou você não leva a culpa, mas você é o responsável por cometer este tipo de colisão e, consequentemente, o responsável também por poder ter evitado este tipo de colisão. Os principais cuidados para evitar a colisão com o veículo da frente são manter-se atento ao veículo que está indo à sua frente, pois a qualquer momento, por algum motivo, este veículo pode vir a parar ou a reduzir bruscamente de velocidade. Então, estar sempre atento à luz de freio deste veículo e a outros possíveis sinais que este condutor e este veículo podem apresentar que levem você a necessidade de reduzir de velocidade ou até mesmo parar. O segundo cuidado é manter distância de segmento segura. Eu acredito que seja o principal cuidado, né? Você manter uma distância segura deste veículo que está indo à sua frente. Aí muitos de vocês já podem estar se perguntando, mas e qual é esta distância segura? Logo, logo veremos como calcular na prática esta distância de segmento segura, né? E por fim, você deve trafegar em velocidade compatível com o fluxo dos demais veículos. Observem bem, trafegar em velocidade compatível com o fluxo dos demais veículos não é necessariamente em baixa velocidade, tá? Vamos supor se todos os veículos estão na rodovia, andando aí, o fluxo está em torno de 80, 90 km por hora, você também deverá trafegar neste fluxo. Pois se você estiver a uma velocidade muito baixa, abaixo disso, você pode estar se expondo ou expondo outros a risco de acidente. Então, procure trafegar na velocidade compatível com o fluxo dos demais veículos. Nem acima e nem muito abaixo, ok? Vamos lá. Qual é a distância de segmento segura que você deverá manter do veículo que está à sua frente? Antes de nós estudarmos esta regra de qual é essa distância de segmento segura, precisamos compreender algumas definições. A primeira delas é a distância de parada. O que é a distância de parada? A distância de parada é definida como aquela distância desde o momento que você vê o perigo até a parada total do veículo. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. O veículo da frente freou bruscamente devido a um pedestre que se atravessou na via. Então a distância de parada minha é desde o momento que eu vejo, né, que o veículo da frente freou até a minha parada total do veículo. Então não esqueçam, a distância de parada é a distância desde o momento que você vê o perigo até a parada total do veículo. Distância de reação, a segunda definição que precisamos compreender. O que é distância de reação? É a distância agora, desde o momento que você vê o perigo até você colocar o pé no freio. Então, é o tempo que eu levei para reagir. Então, eu vi que o carro da frente freou, é o tempo que eu levo para raciocinar, para pensar no que fazer, tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio, ok? Então, isso é distância de reação. Desde o momento que eu coloco o pé no freio até a parada total do veículo, chama-se distância de frenagem. É a terceira definição aqui, ó. Ok? Aí nós já conseguimos chegar nesta regrinha de baixo ali, ó. Que a distância de parada é igual à soma do que? Da DR, distância de reação, mais DF, distância de frenagem. Simples, pessoal. Vamos lá para a prática. Distância de reação é o tempo desde o momento que eu vejo o perigo até pôr o pé no freio.
E a distância de frenagem é desde o momento que eu coloco o pé no freio até o veículo parar totalmente. Então a soma do tempo que eu levo para reagir, mais o tempo que o carro leva freando para parar, eu vou ter o quê? A distância de parada. Vamos pegar em números isso. Vamos supor que eu estou lá na rodovia, sei lá, 100 km por hora, o veículo da frente parou. Desde o momento que eu tirei o pé no freio, pé do acelerador, até colocar o pé no freio, eu percorri 20 metros. Posteriormente, o carro foi mais 70 metros freando, desde o momento que eu coloquei o pé no freio até ele parar. Então, eu tive uma distância de parada de 90 metros. 20 para reagir, 70 para frear. Então, eu teria aí 90 metros como distância de parada. Claro que lá na prática, lá na via pública, lá na rodovia, você não vai conseguir calcular desta forma. Eu estou a tanto de distância, eu vou levar tantos metros para parar, então eu vou ter que manter tantos metros. Isso não é possível. Nós já vamos ver qual é a regra que usa-se na prática para você conseguir manter a distância de segmento segura. Mas estas definições que nós estudamos aqui são necessárias você compreender, pois são cobradas muito nas provas teóricas dos Detrans, tá? Então você precisa saber o que é distância de parada, o que é distância de reação e o que é distância de frenagem, tá? Estudem isso aqui, eu diria até assim, decorem isso aqui, pois isso é extremamente importante para a prova, tá ok? Não tanto para a prática depois, mas é interessante você compreender aquela regra que nós vamos estudar a seguir, da onde que ela deriva disso daqui, alguém estudou isso aqui para chegar naquela regra que vamos estudar na sequência, ok? Deixei aqui no final uma observação, a distância de segmento segura deve ser sempre maior que a distância de parada. Essa questão aqui cai muito na prova, pessoal. Distância de segmento e distância de parada. Muitas pessoas acreditam que seja a mesma coisa. Não confundam. Vamos lá, vamos compreender. O que é distância de parada? Acabamos de ver. É a distância desde o momento que você vê o perigo até a parada total do veículo. A distância de segmento segura, ela deve ser maior que a distância de parada. Vejam bem, se a minha distância de parada, vamos supor, é 90 metros. Minha distância de segmento tem que ser quanto? Mais que 90. Vamos dizer lá, tem que ser 95. Porque se a minha distância de segmento, que eu estou seguindo do veículo da frente, for 85 e a minha distância de parada for 90, eu vou colidir. Claro, vou colidir a uma velocidade baixa, já porque eu já consegui reduzir bastante a velocidade, mas ainda vai haver a colisão. Vai haver o acidente. Então, distância de segmento, preste atenção nisso, a distância de segmento deve ser maior que a distância de parada. Ok? Grifem isso aí para vocês, anotem isso, que isso é bem importante vocês compreenderem. Ok? Tranquilos aqui? Distância de parada, distância de reação, distância de frenagem. E a diferença entre distância de parada e distância de segmento? Joia? Beleza? Vamos adiante então. Distância de segmento segura. Agora vamos lá. Qual é a distância de segmento segura lá na prática agora? Ok? Vejam bem, ali nós colocamos regra dos 2 segundos. E coloquei uma imagem ali. Vamos compreender esta imagem, vamos interpretar isso aí explicando para vocês. Como que funciona a regra dos 2 segundos na prática? Então você está lá na rodovia, transitando atrás de um outro veículo. Primeira coisa que você precisa procurar à beira da rodovia para você conseguir aplicar esta regra dos 2 segundos é algum ponto fixo que tenha ao longo da via. Um ponto fixo pode ser, pessoal, uma árvore, um poste, uma placa, um veículo parado, alguma coisa que não se movimente. É simples, né? Um dia um aluno em sala de aula me pergunta, André, uma vaca é um ponto fixo? Puxa, uma vaca, né? Se ela estiver parada, sim, senão ela se movimenta, então ela não é um ponto fixo, né? Ah, se tiver uma vaquinha lá, uma estátua de uma vaca, uma estátua, né? Tudo bem, senão não é um ponto fixo, né? Vamos lá. Aí você encontrou lá o ponto fixo. Vamos imaginar, no caso aí, a árvore, né? Da figura aí.
No momento que o veículo da frente passar por este ponto fixo, no exemplo aqui a árvore, você que está vindo atrás deve fazer o quê? Começar a contar 2 segundos. Então você vai lá e conta 51, 52. Por que 51, 52? Que é o que dá aproximadamente o tempo de 2 segundos. Outros utilizam a contagem 1001, 1002. Dá na mesma. É que se você falar 1, 2, não deu 2 segundos, deu menos. Então, o fato de você falar as palavras 51, 52 ou, queiram lá, 1001, 1002, ele dá o tempo aproximado de 2 segundos, pois você não vai poder, neste momento, também olhar no relógio para ver os 2 segundos, ok? Vai perder o controle do veículo e sair da pista, nem deve fazer isto. Então, vamos voltar à regra. No momento que o veículo da frente passar pelo ponto fixo, você que está vindo atrás começa a contar 51, 52. Se no momento que você terminar de contar os 2 segundos, você já passou pelo ponto fixo, é sinal que você está muito próximo do veículo da frente. Tá ok? Agora, se você contar os 51, 52 e você terminar a contagem e ainda estiver antes do ponto fixo, é sinal que você está a uma distância de segmento segura. Que em qualquer situação que o veículo da frente venha a parar bruscamente, você conseguirá evitar o acidente. Ok? Nas provas, geralmente, ele cai qual é a distância de segmento segura, qual é a melhor forma de você calcular. E a resposta é a regra dos 2 segundos, tá? Eles dificilmente vão questionar como que é aplicada esta regra dos 2 segundos lá na via pública. Mas você precisa compreender, sim, a regra para a prática do teu dia a dia. Para você está lá dirigindo na rodovia também. Nossa, será que eu estou uma distância de segmento segura? Aplique a regra. Aplique para você ver, tá? Lembrando uma questão extremamente importante, se estiver a pista molhada, está chovendo, ou tem cerração, neblina, a tua visibilidade está reduzida, e o pavimento poderá estar molhado, você deve aumentar a sua distância de segmento. Aí muitos utilizam a regra dos 3 segundos ou mais. Entra lá os 51, 52, 53. Com pavimento molhado, recomenda-se pelo menos os 3 segundos, tá ok? Veículos maiores, veículos de carga, caminhão, ônibus, carreta, também se recomenda mais do que 2 segundos. O 2 segundos é para automóveis, com pavimento bom, veículo em boas condições, recomenda-se 2 segundos. Nas demais situações, se recomenda uma distância maior do que 2 segundos, que poderá ser 3 ou até 4 segundos, como você queira, tá? Aí, nesta situação, quanto mais distante você estiver do veículo da frente, mais seguro será, mais fácil será de você parar o veículo. Considerando que as pessoas têm tempos de reação, né? Como nós falamos aqui anterior, esse tempo de reação, tem pessoas que possuem um tempo de reação maior um do que o outro. Portanto, você vai precisar de uma distância de segmento maior, né? Senão você vai vir a colidir neste veículo. Vamos supor que a pessoa lá por si já leve 2 segundos para reagir. Então, a regra dos 2 segundos será pouco, tá? Você poderá aumentar, mas no mínimo 2 segundos de distância do veículo da frente, tá ok? A nossa equipe, tivemos a disponibilidade e se dispomos a ir lá na via pública e elaborar um vídeo na prática demonstrando para vocês como se aplicar esta regra dos 2 segundos. Então, isso aqui foi algo que a gente elaborou com bastante carinho, com bastante dedicação, para facilitar para você que está nos assistindo a compreensão disto aqui lá na rua, né? Lá na rodovia, seja onde você estiver dirigindo, né? Então, vamos a este vídeo, vamos lá para a via pública, nos acompanhe. Distância de reação compreende desde o momento que você vê o perigo, tira o pé do acelerador e vem a acionar o pedal do freio. Distância de frenagem
compreende desde o momento que você aciona o pedal do freio até a parada total do veículo. Distância de parada é a soma da distância de reação mais o tempo de frenagem. Compreende desde o momento que você vê o perigo até a parada total do veículo. Regra dos 2 segundos. Quando você estiver trafegando atrás de um outro veículo, você deverá procurar ao longo da via algum ponto fixo, aqui como exemplo o portal. No momento que o veículo da frente passar por este ponto fixo, você começa a contagem. 51, 52. Observem que ao terminar a contagem eu já passei do ponto fixo, portanto estou muito próximo do veículo da frente. Nesta mesma situação, porém agora aumentando a distância de segmento, quando o veículo que está seguindo à minha frente passar pelo ponto fixo, novamente inicio a contagem, da seguinte forma, 51, 52. Observem que a contagem terminou antes do ponto fixo. Portanto, nesta situação estou mantendo uma distância de segmento segura, conseguindo evitar os acidentes com o veículo da frente. Muito bem, fechamos aqui então o tópico da matéria de direção defensiva, onde você teve a oportunidade de compreender tanto na teoria qual é a melhor forma de você manter uma distância de segmento segura e qual é a sua distância de parada, qual é a sua distância de reação, o tempo, né, de frenagem, tá? E posteriormente vocês acabaram de assistir o vídeo na prática de como isto poderá ser feito da melhor maneira possível, ok? E até o nosso próximo tópico da matéria de direção defensiva. Até mais, tchau, tchau. Muito bem, estou de volta para continuarmos com a nossa aula de direção defensiva. E o tópico agora é sobre evitando colisões com o veículo de trás. No tópico anterior, nós estudamos como evitar colisão com o veículo da frente. Então, era você que estava indo atrás, evitar de bater no veículo que está à sua frente. Agora, é você que está na frente, evitar que o de trás venha a colidir em você. Aqui alguns me perguntam, André, mas se eu estou atrás e tenho que evitar de bater no da frente, quando eu estou na frente, não é o de trás que tem que cuidar? Também, mas na direção defensiva, lá no início da matéria, nós definimos que é você evitar os acidentes indiferente da situação, indiferente dos erros dos outros condutores ou dos descuidos dos outros condutores. Então, o bom condutor defensivo, ele sempre está dirigindo de forma a evitar acidentes, indiferente de você ser o condutor de trás, ser o condutor da frente, o condutor que está na direita, o condutor que está na esquerda, tá ok? Então, é sempre procurando evitar os acidentes. Para você evitar uma colisão com o veículo que está vindo atrás de você, listei aqui alguns cuidados, né? Primeiro, sinalizar sua intenção com antecedência. Acredito que esta seja uma das principais ações, um dos principais cuidados que você, condutor da frente, deve ter, né? Sempre sinalizar com antecedência. Eu vejo que tem muitos condutores que eles sinalizam, porém não com antecedência. Chega em cima do cruzamento, liga o pisca à direita e já faz a conversão à direita, tá? Isto não é recomendado, você deve com antecedência sinalizar. Até muitos candidatos à primeira habilitação me perguntam isso, com quanto de antecedência eu devo sinalizar? Não existe uma regra, não existe algo pré-definido, pois depende muito da velocidade que você está desenvolvendo. Se eu estou numa rodovia a 110 km por hora, se eu falar que se deve sinalizar a 50 metros antes de fazer a manobra, é muito pouco, você deve sinalizar bem antes. Já em perímetro urbano, você conduzindo em uma via de 40 km por hora, 50 metros estaria bom, você estaria na metade de uma quadra. Na grande maioria das vezes, uma quadra possui em torno de 100 a 200 metros. Então, se você sinalizar aí a 50 metros com antecedência, está ótimo, tá? Mas assim, o importante é você tem que ter a ciência de que você sinalizar com uma antecedência que o de trás possa visualizar e compreender a intenção sua.
Lembre-se que a sinalização, as luzes indicadoras de direção, que é o pisca e a luz de freio, é como se você estivesse se comunicando com o condutor que está vindo atrás. É como se você estivesse avisando ele, vou virar à direita, vou fazer uma conversão à esquerda, vou reduzir de velocidade. Então as luzes de freio, luzes de pisca, são a sua comunicação com o de trás. Então você precisa comunicar com antecedência. Não adianta você falar, vou virar, e já virar. Tá? Isto não vai resolver o problema, tá? Não vai dar tempo deste condutor de trás reduzir de velocidade e tomar as devidas precauções. Então este é o primeiro item, sinalizar sua intenção com antecedência, tá ok? Evitar freadas bruscas, né? Você sempre tem que ter em sua mente que pode estar vindo um veículo atrás. Mesmo que você olhe pelo retrovisor, não veja ninguém, torne-se um hábito essa questão de evitar as freadas bruscas, de você reduzir de velocidade gradativamente. Tem uma lombada a 50 metros à minha frente, já vá reduzindo com antecedência. Inclusive em rodovias, quando há uma lombada, geralmente você vê lá uma placa de advertência a 200, 300 metros antes, já indicando lombada a 300 metros. Pois lombada a 200 metros, lombada a 100 metros, e aí sim você vai se deparar com a lombada. Por que esta sinalização antes já? Para você ir reduzindo gradativamente de velocidade e não haver a necessidade de uma freada brusca. Outro cuidado, se tiver um veículo colado atrás de você, você olha lá pelo retrovisor e vê que tem um veículo muito próximo atrás de você. E agora, o que fazer? A primeira resposta seria acelerar para me distanciar do veículo que está atrás. Porém, é possível que este condutor atrás também acelere e continue colado em você. Então, não é uma atitude recomendada para um condutor defensivo. Neste caso, a atitude recomendada seria você diminuir mais ainda a sua velocidade. Gradativamente, sem freada brusca, diminua mais um pouco e facilite para que o veículo que está vindo atrás de você lhe ultrapasse. Como que eu facilito isso? Me posicionando o máximo à minha direita. Então, eu facilito a ultrapassagem deste veículo pela esquerda. Existe, inclusive, uma sinalização muito utilizada pelos condutores, porém não é uma recomendação de direção defensiva e nem está previsto na legislação, onde o veículo que está à frente, ele dá um sinal de pisca à esquerda, indicando que a pista em sentido contrário está livre e que você pode ultrapassá-lo. Só para vocês entenderem que esta sinalização é usada nas rodovias, porém ela não é recomendada. Porque às vezes esta sinalização à esquerda, ela não está indicando para você atrás que a pista está livre, e sim o condutor está a fazer uma conversão à esquerda. Então, por este motivo, não é uma sinalização padronizada, porém é utilizado nas rodovias com frequência, tá ok? E o outro cuidado que nós temos ali é manter sempre as luzes de freio funcionando e em boas condições de uso. Eu acrescentaria ainda, além das luzes de freio, as luzes indicadoras de direção, que é o nosso pisca, né? Pois não adianta de nada você ter o pisca, ter a luz de freio, se ela não está funcionando, se as lâmpadas estão queimadas, tá ok? Então, estes são alguns dos cuidados que você, bom condutor defensivo, deve seguir para evitar uma colisão com o veículo que está vindo atrás de você. Nossa equipe se deslocou também até na via pública, até lá na rua, para demonstrar a vocês na prática estes cuidados que acabamos de citar aqui, para você colocá-los lá na via pública e como você deverá desenvolver estes cuidados. Vamos para a via? Vamos lá para a rua? Sinalizar com antecedência. Sempre que vier um veículo atrás de você, você deverá sinalizar as suas manobras com antecedência, a fim de evitar uma colisão do veículo de trás. Evitar também as freadas bruscas. Sempre que necessário diminuir de velocidade ou até mesmo parar, deverá fazer isto gradativamente,
a fim de evitar a colisão com o veículo de trás. Se vier um veículo colado atrás de você, muito próximo do seu veículo, você deverá diminuir de velocidade e facilitar a ultrapassagem do mesmo, a fim de evitar que este venha a colidir em seu veículo. Prosseguindo com a nossa aula, o assunto agora é colisão com o veículo em sentido contrário. Colisão também chamado de frente a frente. É onde dois veículos vêm a colidir de frente um com o outro. Prestem muita atenção neste tópico, pois é o tipo de colisão mais grave que existe. É o tipo de colisão onde geralmente os veículos literalmente viram uma bola de ferro retorcido. Inclusive, existem questões na prova do Detran que elas relatam exatamente isto, qual é o tipo de colisão onde os veículos se tornam uma bola de ferro retorcido. Qual é o tipo de colisão onde tem o maior impacto? Geralmente estamos se referindo aí à colisão de veículos em sentido contrário, a colisão frente a frente. Por que este tipo de colisão ela tem um impacto tão grande e geralmente nós temos aí vítimas fatais? É devido à soma das duas velocidades, né? Se você está vindo a 100 km por hora e vem a colidir contra um poste, você está tendo uma colisão de 100 km por hora. Agora, quando você bate de frente com outro veículo que também está vindo a 100 km por hora, nós temos aí um impacto, uma colisão de aproximadamente 200 km por hora, ou seja, a intensidade do impacto é muito maior, né? É a mesma situação na qual você pega e bate uma mão contra a outra. Você está tendo um impacto. Outra coisa é quando as duas mãos batem uma de frente com a outra. Observe que a intensidade, inclusive, do barulho é maior quando você bate as duas mãos do que você bater apenas uma mão, né? Até por este motivo, quando vamos bater palma, nós batemos as duas mãos e não batemos apenas uma, pois o impacto com as duas é muito maior. As duas forças estão se somando. Então, muito cuidado para evitar este tipo de colisão, que é a colisão com veículos em sentido contrário, a colisão frente a frente. Quais são os principais cuidados, então? O principal deles, e acredito que o que vai evitar 90% dos acidentes, é não ultrapassar em locais proibidos ou locais de risco, né? Então, siga sempre as orientações da sinalização. Todas as nossas rodovias, ou não vou dizer todas, mas a grande maioria delas, possuem a sinalização da linha divisória de fluxos, quando ela está na cor amarela contínua. Isto nos indica que é proibido a ultrapassagem, tá? Então, siga, obedeça a esta sinalização. Muitos locais também temos a placa de regulamentação, indicando lá que é proibido a manobra de ultrapassagem naquele local. Não ultrapasse também quando vier veículo em sentido contrário, né? Da mesma forma, se vier um veículo e se iniciar a ultrapassagem, corre um risco grande de você vir a colidir contra este veículo, né? Outro cuidado ali, se estiver um veículo lhe ultrapassando, observe bem, lhe ultrapassando, está lhe ultrapassando, você está aqui e ele está lhe ultrapassando, e vier outro veículo em sentido contrário, você deve manter-se o máximo para a direita. Então, veja bem, você está na sua pista ali, vem um veículo lhe ultrapassando e vem um outro em sentido contrário. Então, você deverá se deslocar o máximo para a direita. Desta maneira, facilita que o veículo que vem em sentido contrário também vá à direita e os três consigam passar nesta pista, consigam trafegar no mesmo local, três veículos, né? Para facilitar a compreensão deste item, isto fica difícil explicar sem ter a parte visual. Novamente, nós fomos lá para a rodovia, lembrando, nós fomos num local onde não há movimentação de veículos, a gente fechou um local da via para poder demonstrar esta manobra, tá? Lembrando, nossa equipe não cometeu as infrações de trânsito aí, foi uma forma de demonstrar
este cuidado aqui, esta manobra aqui, como deverá se comportarem ali os 3 veículos, né? O que está ultrapassando, o que está sendo ultrapassado e o veículo que vem em sentido contrário. Como que os 3 deverão se comportar para evitar aí sim esta colisão com veículos em sentido contrário, a colisão frente a frente. Então vamos lá para a rodovia visualizar isso aqui. Me acompanhe. Para evitar a colisão com veículo em sentido contrário, jamais ultrapasse em locais proibidos. E se um veículo lhe estiver ultrapassando e vier outro em sentido contrário, você deverá manter-se o máximo à sua direita. O veículo que está lhe ultrapassando, manter-se no meio e o outro para a esquerda, a fim de evitar a colisão com o veículo em sentido contrário. Estou de volta para continuar com a nossa aula de direção defensiva. O tópico agora é colisão nos cruzamentos. Quais são os cuidados que você, bom condutor defensivo, deverá ter para evitar as colisões nos cruzamentos? O primeiro deles e o mais importante é sempre respeitar a sinalização. Seja esta sinalização pelas placas ou seja esta pelo semáforo ou outra sinalização que apresentar neste local. Poderá ser inclusive a sinalização do agente de trânsito que está no local para sinalizar o cruzamento. Respeitando a sinalização, aí mesmo você estando em sua preferência, você estando na via preferencial, ao se aproximar de um cruzamento, você deverá reduzir de velocidade. Este é um cuidado que não é obrigatório. Veja, não existe uma legislação que obriga o condutor a reduzir de velocidade ao se aproximar de um cruzamento. Porém, há uma recomendação. Se você, ao se aproximar de um cruzamento, reduz de velocidade, se porventura um outro condutor desatento venha a passar na sua preferencial, você muitas vezes consegue evitar o acidente, mesmo você estando no seu direito, você estando correto. E isto é o objetivo principal de direção defensiva. Repito novamente, evitar os acidentes mesmo frente aos descuidos, né, a desatenção dos outros condutores. E se porventura você, reduzindo a velocidade, não conseguir evitar o acidente, mas pelo menos você reduz as consequências. Você vai vir a colidir a uma velocidade menor do que você estaria sem fazer esta redução da velocidade. Outro cuidado é, em cruzamentos sem sinalização, você deverá dar a preferência ao veículo que se aproximar pela sua direita. Estudamos isto lá no tópico da matéria de legislação de trânsito, no tópico cruzamentos não sinalizados. E aqui, reforçando então, quando não houver a sinalização, você deverá aproximar-se do cruzamento, reduzir de velocidade e dar a preferência ao veículo que vier da sua direita. Se não vier veículo à sua direita, você poderá prosseguir. Outro cuidado é não ultrapassar nos cruzamentos. Você poderá ultrapassar em meio à quadra onde a sinalização permitir, porém jamais poderá ultrapassar em cruzamentos com vias férreas, em travessias de pedestres, pois ali o local gera muito risco quando for fazer a ultrapassagem ali. E por fim, ceder a preferência sempre a pedestres e veículos não motorizados, tá? Aí se aplica uma regra do veículo maior, deverá sempre cuidar dos veículos menores e, por fim, todos deverão cuidar e dar a preferência ao pedestre, ok? Então, aí nesta situação, se aproximando de um cruzamento ou em meio à via, cuide com o pedestre, cuide com o ciclista, cuide com o veículo de tração animal, tá? Estes seriam os principais cuidados, né? Nada difícil, mas cuidados essenciais para evitar colisões nos cruzamentos. Lembrando que em perímetro urbano, a grande maioria dos acidentes ocorrem nos cruzamentos, tá? E principalmente envolvendo motocicletas. Então você, condutor
de automóveis deverá tomar um cuidado maior com os motociclistas. E você, motociclista, obedeça também estes cuidados, siga estas recomendações, que você não vai estar se envolvendo em acidentes nos cruzamentos, tá ok? Vamos lá para a rua ver as imagens na prática destes cuidados de evitando colisões nos cruzamentos. Vamos lá para a rua? Nos acompanhe? Para evitar colisões nos cruzamentos, obedeça sempre a sinalização. Na placa dê a preferência, diminua de velocidade e sempre que necessário, pare o seu veículo. Ceda a preferência ao veículo que está pela via transversal para, na sequência, prosseguir. Na placa de pare, pare antes da faixa de pedestre. Dê a preferência aos pedestres para então prosseguir, parar a segunda vez, dar a preferência aos veículos que transitam pela via preferencial para em seguida você concluir a sua manobra. Nos semáforos, sempre que tiver a cor amarela, diminua de velocidade, jamais passar no sinal vermelho. Nos cruzamentos sem sinalização, a preferência será sempre do veículo que se aproximar ou vier da sua direita. Reduza de velocidade ao se aproximar de um cruzamento, mesmo a preferencial sendo sua, pois se um veículo se atravessar na sua frente, você poderá evitar a colisão. Ceder a preferência sempre a pedestres e veículos não motorizados. Dar uma oportunidade real para o pedestre atravessar a via. Da mesma maneira, ceda a preferência aos veículos não motorizados, neste exemplo, o ciclista. Prosseguindo com a nossa aula de direção defensiva. E agora, colisão nas ultrapassagens. No tópico anterior, comentamos sobre as colisões em cruzamentos, que são os locais em perímetro urbano onde ocorre o maior número de acidentes e o maior número de vítimas também, fatais ou vítimas sequeladas em perímetro urbano. Agora, já em rodovias, as situações que geram os acidentes de maior gravidade são as manobras de ultrapassagens mal realizadas. A manobra de ultrapassagem ela é permitida, porém em alguns locais e feitas da maneira correta, da maneira adequada. Aqui vamos estudar agora quais são os cuidados que nós devemos ter, quais são os preceitos da direção defensiva que você deverá seguir para não se envolver em acidentes nas ultrapassagens. E quais são os cuidados que você, condutor, que muitas vezes não está fazendo a manobra da ultrapassagem, poderá fazer para evitar um acidente nestas situações. Primeiro cuidado lá, ao verificar se há espaço suficiente para realizar a ultrapassagem. Então, se você vai ultrapassar um outro veículo, primeiro, lógico, você deverá observar se a via permite, se o local permite esta manobra, e posteriormente você deverá verificar se a distância para você fazer esta ultrapassagem é o suficiente. Aí você deverá levar em consideração a potência do seu veículo, o tamanho do outro veículo que você vai ultrapassar, a velocidade que este outro veículo está desenvolvendo e a velocidade que o seu veículo está desenvolvendo. E se nesta manobra de ultrapassagem você não vai exceder o limite máximo permitido para aquela via. Então veja quantas coisas você deve observar, levar em consideração antes mesmo de iniciar esta manobra de ultrapassagem. Outro cuidado é não colar muito no veículo da frente, não chegar muito próximo deste veículo da frente antes de iniciar a manobra da ultrapassagem, pois senão você perde o ângulo de visão, você não consegue ver o veículo que vem em sentido contrário, né? E aí você muitas vezes acaba tendo que puxar, né, para a pista contrária para conseguir visualizar o veículo que vem em sentido contrário. Então não cole muito neste veículo da frente, tá ok? Outro cuidado é sempre sinalizar a manobra com antecedência. Então,
Você vê, vai ultrapassar, já sinaliza e aí você inicia a manobra com antecedência. Não sinalizar e já iniciar esta manobra, ok? Nunca iniciar a manobra, né, a ultrapassagem, se outro veículo já estiver lhe ultrapassando. Então veja bem, você deverá observar se não vem veículo em sentido contrário, você deverá observar se a via permite, você deverá observar se a distância é o suficiente para você concluir a manobra. E você deverá observar pelo retrovisor o fluxo atrás de você se não tem um veículo que já está lhe ultrapassando. Observe quantos cuidados você deverá ter neste momento. Não é só olhar se não vem veículo em sentido contrário, tá ok? E manter-se atento aos pontos cegos. Muitas vezes, se este veículo da frente, principalmente um veículo maior, um caminhão, um ônibus, uma carreta, ele possui vários pontos cegos. São pontos onde você, estando ao lado deste veículo, ele não consegue te visualizar pelos retrovisores. Um deles, inclusive, é quando você cola atrás do veículo. Quando você fica muito próximo atrás de um caminhão, ele olha pelos dois retrovisores e não consegue ver o que está logo atrás dele, tá? Chama-se isto, então, de pontos cegos. Nós teremos um tópico adiante na matéria de direção defensiva, onde falaremos especificamente sobre os pontos cegos e vocês vão compreender onde estão estes pontos cegos, geralmente no veículo, né? Então, evitar de se manter nestes pontos cegos, tá ok? E se porventura você está sendo ultrapassado, vamos supor que se é o veículo que está aqui atrás de mim, que está sendo ultrapassado, e acontece o que está nesta imagem aqui, ó, onde um veículo está te ultrapassando e vem um outro em sentido contrário, você aqui deverá fazer o quê? Manter-se ao máximo à sua direita. Aquele veículo lá que está ultrapassando também deverá ir o máximo à sua direita. Desculpa, o que está ultrapassando não, os que vêm em sentido contrário. E o que está ultrapassando se mantém no meio. Observem que nesta imagem ao fundo aqui, ó, deixa eu até sair um pouquinho, ó, os três veículos conseguem passar pela pista, tá? E esta é a parte interessante. Se os três motoristas, os três condutores utilizarem as técnicas da direção defensiva, mesmo numa situação desta, que houve um erro aqui por parte do que está ultrapassando, consegue-se evitar o acidente, tá? Então, uma via com acostamento, como neste caso aqui, ó, consegue-se evitar. Desde que este veículo aqui, ó, ele mantém o máximo à direita. O que vem em sentido contrário lá, o vermelho, também o máximo à direita. E o que está ultrapassando se mantém na faixa do centro, se mantém no meio. Então, isto aqui, ó, pessoal, é direção defensiva, ok? Onde os três condutores, ou os dois das laterais, principalmente, aplicam as técnicas da direção defensiva. Onde você está atento e você sabe o que você deverá fazer para evitar os acidentes, tá ok? Se todos os condutores estiverem sempre atentos e tomando os devidos cuidados, muitos acidentes se evitariam se pudesse se aplicar isto que está nesta imagem aqui, ao fundo, ok? Pessoal, fechamos aqui mais um tópico da nossa aula de direção defensiva, o tópico evitando colisões nas ultrapassagens, tá? Vou olhar aqui na minha anotação e nós temos também um vídeo lá na rodovia para demonstrar isto aqui. Vamos lá visualizar isto? Me acompanhe. Para evitar as colisões em ultrapassagens, ultrapasse somente em locais onde a sinalização permitir e se a pista em sentido contrário estiver livre. Sempre verificar o tráfego atrás de você pelo retrovisor para não ocasionar uma colisão lateral na manobra de ultrapassagem. Jamais colar no veículo da frente para não perder o ângulo de visão antes de iniciar a ultrapassagem. Não ultrapassar se outro veículo já lhe estiver ultrapassando. Ok, dando sequência ao nosso conteúdo de direção defensiva. Neste tópico, iremos falar sobre a colisão em curvas, os acidentes que ocorrem em curvas. Precisamos primeiro compreender que ao fazer uma curva,
o seu veículo e você juntamente vão sofrer as consequências da chamada força centrífuga. O que é a força centrífuga? A força centrífuga é aquela força que puxa o veículo para fora da pista. É aquela força que faz com que a traseira do veículo venha a sair da pista e a frente, consequentemente, entrar. Ou você sai da pista ou você vai rodar na pista com os efeitos, né, desta força centrífuga. Né? Cada curva ela possui uma inclinação da pista, do pavimento, para diminuir os efeitos desta força centrífuga. Isto, claro, é calculado pelo pessoal da engenharia quando eles vão desenvolver, vão ali construir a rodovia, conforme a inclinação da curva, a intensidade da curva, vai haver a inclinação da pista, vai haver essa inclinação do pavimento. Muitas vezes essa inclinação a olho nu, ela é imperceptível, nós não conseguimos perceber, mas há uma inclinação para diminuir os efeitos da força centrífuga, porém não se consegue anular estes efeitos dependendo da velocidade que você adentrar a esta curva. Por este motivo também, ao anteceder a curva, existe a sinalização de regulamentação indicando a velocidade que você deverá fazer aquela curva para não sofrer com os efeitos da força centrífuga, tá ok? Então, se na prova de vocês aí cair algo sobre a força centrífuga, lembre-se que é aquela força que joga o veículo para fora da curva, né? Que faz com que o veículo rode na pista, tá? Para as motocicletas existem mais alguns cuidados, né, que podemos citar aqui referentes às curvas, para evitar as colisões em curvas. Né? O primeiro deles é você reduzir sempre de velocidade antes da curva, frear antes da curva. Isso inclusive não só para as motocicletas, mas também para os demais veículos se aplica esta regra. Você deverá frear antes da curva e quando você for fazer a curva, você poderá já começar inclusive a acelerar. Frear dentro da curva, para motocicletas e para automóveis também, aumenta o risco, a possibilidade de você rodar ou de derrapar na pista. Né? Ao frear, no caso das motocicletas, utilizar ambos os freios, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Né? Frear com apenas um dos freios corre um risco muito maior, uma possibilidade maior de você derrapar na pista e acabar se acidentando, tá? Muita cautela com o uso do freio traseiro, pois facilmente provoca derrapagens. Então você está na curva com a motocicleta e utiliza o freio traseiro, ele roda mais facilmente ainda. Em uma curva se recomenda usar com maior intensidade o freio dianteiro, né? Também tomando cuidado para não frear muito bruscamente. Da mesma forma, você vai correr o risco de rodar, derrapar e acabar se acidentando nesta curva, tá ok? Durante a curva, se possível, acelerar moderadamente para manter a aderência do pneu ao solo. Essa recomendação eu acabei de citar, que também para os automóveis pode ser aplicado, tá? Não só para as motocicletas. Ao você acelerar, o veículo ele assenta, ele tem mais aderência, o pneu vai ter mais aderência com o solo, com o pavimento, tá? Claro que para você poder acelerar na curva, você deverá reduzir a velocidade antes dela, para quando você adentrar a curva, você poder acelerar um pouco, ok? As inclinações das motocicletas nas curvas. Isto aqui é uma questão bem interessante, que você que vai pilotar uma moto precisa compreender muito bem isso aqui. Primeiro, se eu tenho uma curva com um raio maior, né, uma curva mais ampla, que geralmente seria em rodovias, né, ou estradas, você deverá inclinar tanto a moto quanto o piloto na mesma inclinação. Então, você acompanha a inclinação da moto. Né? Isso, então, é para locais onde tem maior velocidade e, consequentemente, curvas com raio maior. Uma curva maior, maior velocidade, você inclina corpo e moto na mesma proporção. Já quando curvas com raio pequeno, que muitas vezes seria para desviar de um obstáculo, né? Desviar de um buraco, desviar de um veículo rapidamente,
você deverá o quê? Inclinar a moto, porém não inclinar o corpo. Isso aqui seria aquela situação onde você vai desviar de um cone, por exemplo, na pista de teste práticos aí para quem vai fazer a primeira habilitação, você faz a manobra de zigue-zaguear os cones e aí muitas vezes você utiliza esta inclinação, você inclina a moto, porém não o corpo. Então isto é para curvas, então manobras com raio curto. Utiliza este termo geralmente para desviar de obstáculos, ok? Existe uma terceira situação aqui embaixo, que é pista com baixa aderência. Então, uma curva que você vai fazer, porém a pista está lisa, né? Após chuva, neblina, serração do pavimento fica úmido. Então, é recomendado que você incline o corpo um pouco mais do que você inclina a motocicleta, como na imagem aqui, ó. Observe que na primeira lá em cima você inclina tanto o corpo quanto a moto na mesma proporção. Aqui, o motociclista inclina mais o corpo do que o veículo, tá ok? Então são 3 situações diferentes com inclinações diferentes. Isso aqui é bem interessante para quem vai pilotar a moto, compreender muito bem isso aqui e desenvolver isso aqui também lá na via pública. Você desenvolver isso aqui, praticar isso aqui é bem interessante para você compreender um pouco mais sobre isso aqui, tá ok? Fechamos aqui mais o tópico da nossa aula de direção defensiva, o tópico referente a colisões em curvas. Até a nossa próxima aula. Prosseguindo com o nosso conteúdo de direção defensiva, e o assunto é evitando colisões. Evitando colisões com objetos fixos. Então aqui vamos ver os principais cuidados que você, condutor, deverá ter para evitar as colisões com objetos fixos. Aqui eu sempre não posso perder a oportunidade de brincar um pouquinho, né? Que para evitar colisões com objetos fixos, você deverá desviá-los, né? Não bater em algum objeto fixo. Ok, prosseguindo, cuidados. Reduzir a velocidade e redobrar a atenção em condições de baixa visibilidade. Então, em condições de chuva, neblina, cerração, fumaça, à noite, você deverá reduzir de velocidade, redobrar a atenção, pois são momentos, são situações onde aumenta o risco de você colidir em algum objeto fixo, tá ok? Ou até mesmo em algum veículo parado que você venha a colidir. Não dirigir alcoolizado, cansado, com sono, irritado. São algumas condições adversas que já estudamos que também aumentam o risco de você vir a colidir em algum objeto fixo. E manter o veículo em boas condições de uso. Muitas vezes um veículo com pneu careca, com problemas de suspensão, problemas de freios, faz com que você perda o controle do veículo e venha a colidir em algum objeto fixo, tá ok? Outra colisão é colisão em marcha ré. Você evitar de bater ao dar a ré no seu veículo, né? Os cuidados, jamais dê marcha ré em esquinas, tá? Pois a sua visibilidade atrás fica comprometida e você não consegue ver veículos que trafegam pela via oposta. E aí você terá uma grande chance de se envolver em um acidente, uma colisão na marcha ré. Não saia de ré de garagens ou estacionamentos. Novamente, você não consegue visualizar um veículo que esteja trafegando pela via ou até mesmo um pedestre, um ciclista que esteja aí na calçada. O pedestre na calçada, você vai sair e poderá vir a atropelar este pedestre saindo na marcha ré de sua garagem ou de seu estacionamento. Então, como você deverá proceder nesta situação? Você deverá colocar o veículo na garagem da sua casa já de ré. Então você entra de ré na garagem para você poder sair de frente. Aí muitos me dizem, André, mas eu entrar ou sair de ré não dá na mesma? Não. Pois quando você está na via pública, você está vendo a movimentação e você vai adentrar a ré na sua garagem. Diferente de quando você vai sair da garagem, você não tem visão atrás do tráfego lá na via pública. Tá ok? Redobrar a atenção com crianças atrás do veículo ao dar a marcha ré. Porque às vezes a criança está brincando atrás do veículo e devido à sua baixa estatura você não consegue visualizar esta criança pelo retrovisor. O ideal é sempre que você for dar a marcha ré antes de iniciar a manobra,
antes de entrar no veículo, né, observar se não tem uma criança ou se não tem, às vezes, até uma motocicleta muito próximo estacionado atrás do seu veículo e quando você vai dar a marcha ré, vir a colidir, tá? Muito cuidado, então, com crianças, né, ou pessoas de baixa estatura que podem estar atrás do seu veículo no momento da marcha ré. E sempre que possível utilizar os retornos, né? Evitar aí o uso da marcha ré. Não se recomenda o uso da marcha ré em via pública, né? Claro que existem manobras que é necessário a marcha ré, mas sempre que possível evitá-los. Isto facilita, isto reduz aí o risco ou a chance de ocorrer um acidente, tá? Fizemos também um vídeo aí na via pública para demonstrar estas manobras aqui, como que elas deverão ser feitas para diminuir os riscos de acidentes. Me acompanhem, vamos lá para a rua. Evitando colisões em marcha ré. Jamais utilize a marcha ré em esquina para fazer manobras. Nunca sair de ré de garagens ou estacionamentos. Faça esta manobra sempre saindo de frente. Muito bem, prosseguindo com a nossa aula de direção defensiva, evitando colisões. Colisão com o pedestre. Quais são os cuidados que você, condutor, deve ter para evitar uma colisão com um pedestre? Então, sempre que você avistar um pedestre, diminua de velocidade, mesmo que a princípio este não demonstre a intenção de cruzar a via. Redobre a atenção, pois ele poderá mudar de opinião a qualquer momento e se atravessar em frente ao seu veículo. Redobrar a atenção ao avistar pedestres idosos ou pessoas com deficiências ou crianças, né? Estas pessoas, elas têm dificuldade muitas vezes de ouvir, de enxergar e até mesmo dificuldade de locomoção. Então, redobre a atenção e diminua também a velocidade. Quando houver faixa de pedestre e não houver o sinal, não houver o semáforo, vale lembrar que a preferência sempre é do pedestre. Em locais onde não há a faixa de pedestre, pela legislação, a preferência é do veículo. Porém, na direção defensiva, nós frisamos que o veículo maior sempre deve ter cuidado aos menores e, consequentemente, ao pedestre. Portanto, visualizou um pedestre, mesmo não havendo a faixa de pedestre, diminua, pois ele poderá se atravessar em sua frente. E aqui alguns cuidados do pedestre agora. Quais são os cuidados que o pedestre deve ter para evitar de se envolver em um acidente? Eu sei que aqui o curso é direcionado a condutores e não a formação de pedestres, mas vale a pena nós compreendermos quais são as responsabilidades ou quais seriam, né, as responsabilidades do pedestre. Então, utilizar sempre a faixa de pedestre que esta estiver a uma distância de 50 metros. Então, se houver uma faixa a uma distância de 50 metros, o pedestre, ou você pedestre, que também você é condutor, mas em algum momento você é pedestre, você deverá procurar uma faixa se esta estiver a uma distância de 50 metros. Quando não houver, então, esta faixa, você deverá cruzar a via no momento oportuno. O que quer dizer isto? Momento oportuno, quando não tiver outro veículo, ou melhor, quando não tiver, né, veículo na via a qual você vai cruzar. Também é importante lembrar que você deverá cruzar em linha reta, perpendicular ao seu eixo, ok? Nunca atravessar a via na maior distância. Então, sempre atravessar em linha reta, perpendicular ao seu eixo, na menor distância possível. E sempre evitando de caminhar, né, sobre a pista de rolamento. Apenas para cruzar a via e nas demais situações você deverá caminhar na calçada ou no acostamento, no caso das rodovias, né? E ao atravessar a via onde não houver a faixa de pedestre ou mesmo onde houver a faixa de pedestre,
sempre certifique-se, você pedestre, se o motorista lhe notou, né? Então, olhe para o condutor, observe as atitudes dele para verificar se ele te observou, se ele te visualizou, ok? Fechamos aqui o tópico sobre o pedestre, evitando colisões com pedestres. Porém, antes de eu me despedir deste tópico, vamos lá para a rua. Vamos visualizar lá na rua estes cuidados do motorista com o pedestre e os cuidados do pedestre ao atravessar a via, ok? Vamos lá, me acompanhe? Evitando colisões com pedestres. Sempre que você avistar um pedestre, diminua de velocidade e mantenha distância lateral do mesmo de pelo menos 1,5 metros. Ceder a oportunidade real para o pedestre cruzar a via. Se necessário, sinalize para ele atravessar. Cuidados do pedestre para evitar colisões. O pedestre deverá sempre transitar na calçada, jamais transitar na pista de rolamento. Quando não houver a calçada do pedestre, ele deverá caminhar pelo bordo direito da via, mais próximo ao meio-fio. Se houver mais de um pedestre, deverão transitar em fila única. Quando houver uma faixa de pedestre a uma distância de até 50 metros, você deverá caminhar até esta faixa de pedestre ou travessia elevada e cruzar com segurança no local indicado. Quando não houver a faixa de pedestre, você deverá olhar para ambos os lados quando não vier nenhum veículo, ou seja, no momento oportuno, cruzar a via em linha reta, perpendicular ao seu eixo. Vamos lá para mais um tópico na nossa aula de direção defensiva. Eu sei que vocês já devem estar cansados, né, com o nosso conteúdo de direção defensiva, mas espero que vocês consigam compreender, que vocês consigam aprender para a prova do Detran, mas também para a vida, para o dia a dia, para evitar os acidentes, tá? E sempre que tiverem qualquer dúvida, estamos lá, os tutores, instrutores qualificados para lhe auxiliar no que for possível e o que for preciso, tá? Lembre-se, tendo dúvida, entre em contato com os nossos tutores. Temos lá várias ferramentas, várias formas que poderão lhe auxiliar a compreender melhor o conteúdo. Colisão com ciclistas é o tópico agora. Quais são os cuidados que você, condutor, deve ter para evitar uma colisão com o ciclista? Primeiro, cuidar ao abrir as portas para desembarque. Muitas vezes o ciclista ele trafega bem próximo ao veículo. Você está estacionado, você abre a porta e o veículo vem a colidir contra a sua porta. Contra a sua não, melhor, contra a porta do veículo, né? Então, cuidado ao abrir a porta do seu veículo no embarque e desembarque. E aí, cabe a você, condutor, a responsabilidade de orientar o passageiro que está com você quando ele vai desembarcar do veículo. Você, condutor, também deverá manter distância lateral entre o seu veículo e o ciclista de pelo menos 1,5 metros. Isto, além de ser uma recomendação da direção defensiva, também é uma regra prevista na legislação de trânsito. E ao ultrapassar um ciclista, recomenda-se que você dê um leve toque na buzina para alertá-lo que você está ultrapassando o mesmo. Também é um cuidado importante com os pontos cegos, pois costumam os ciclistas permanecerem nestes pontos cegos. Então, sempre conferir pelos 3 retrovisores, se você estiver de automóvel, pelo interno, pelo da direita e da esquerda, para certificar-se que realmente não tem um ciclista que está atrás ou ao lado de você nestes pontos cegos.
Temos também alguns cuidados por parte do ciclista. Esses são os cuidados que o ciclista deve ter ao transitar na via pública. Primeiro, utilizar as ciclovias ou ciclofaixas, lógico, quando estas tiverem. Quando não tiver a ciclovia ou ciclofaixa, ele deverá transitar pelo bordo direito da pista, ali próximo ao meio-fio, nas rodovias, pelo acostamento. Ele deverá utilizar equipamentos de segurança adequado, capacete, luva, roupas de preferência roupas claras que chamem a atenção do condutor para ficar mais fácil de visualizá-lo. Também o ciclista não deverá trafegar utilizando fones de ouvidos, tá? É proibido utilizar fone de ouvidos por parte do ciclista, pois ele precisa ouvir os sons do trânsito para ele se orientar e se locomover com segurança. Se possível, utilizar na sua bicicleta elementos refletivos de segurança. Os elementos que, quando bate a luz do veículo, ele reflete e isto facilita que o condutor visualize você, ciclista. E obedecer às regras de circulação dos ciclistas, né? Então, você, ciclista, também deverá obedecer às regras, né? Preferência no semáforo. Não é porque você é um veículo não motorizado que você não deve obedecer às demais normas e regras de trânsito que são aplicadas aos veículos motorizados, tá? Então, o ciclista ele deverá equipar-se, né, com os equipamentos de segurança e deverá obedecer às mesmas normas e regras como os demais condutores. Nossa equipe se deslocamos também até lá na rua, até lá na via pública para demonstrar quais são os cuidados do condutor com o ciclista e quais os cuidados do ciclista para evitar de se envolver em um acidente. Vamos lá para a rua para nós visualizar isto? Evitando colisões com ciclistas. O condutor do automóvel sempre deverá ceder a passagem a ciclistas e veículos não motorizados. Ao descer do veículo, o condutor ou passageiro deverá tomar cuidado para não abrir a porta e o ciclista colidir contra a mesma. Ao ultrapassar um ciclista, você deverá manter distância lateral entre o seu veículo e o ciclista de pelo menos 1,5 metros. Se necessário, deverá utilizar a pista contrária para concluir a ultrapassagem. Ao ultrapassar o ciclista, deverá buzinar para alertá-lo da manobra. O ciclista deverá obedecer às demais regras de sinalização, diminuindo a velocidade ao se aproximar de um cruzamento com via preferencial. O ciclista deverá utilizar equipamentos de segurança, capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras. Continuando o nosso módulo de direção defensiva e o assunto evitando colisões. Evitando colisão com animais. Acidentes envolvendo animais, eles podem ser bastante trágicos, principalmente se tratando de animais de grande porte, como uma vaca, ou um cavalo, ou qualquer outro animal selvagem de grande porte, que poderá se atravessar em frente ao seu veículo, tá? Então, muito cuidado ao avistar um animal. Ele é irracional, então qualquer atitude dele é imprevisível. Alguns cuidados que você, condutor, poderá ter é sempre reduzir de velocidade ao avistar um animal, mesmo que este esteja fora da via, tá? Ele pode não estar na pista de rolamento, porém, no momento que você se aproxima, ele poderá invadir a pista e você vir a colidir com ele. Não buzinar ao passar próximo ao animal, pois isto poderá assustá-lo e ao invés dele sair da pista, ele poderá
entrar em frente ao seu veículo. Também um cuidado importante ao você passar por áreas rurais onde existem fazendas, onde você percebe que há a presença dos animais. Nestes locais, sempre reduza de velocidade e redobre a atenção. Em caso de motociclista, nunca tente chutar o animal. Aqui em especial podemos citar como exemplo cães. É comum de cães que estão soltos na via pública, lembrando que os animais soltos em via pública são de responsabilidade do proprietário do animal, porém nós temos no nosso Brasilzão aí muitos cachorros que são chamados de cachorro de rua. Eles não possuem um dono, eles vivem na rua mesmo, né? Cidades onde não tem as carrocinhas, estes animais permanecem meio à via. E aí muitas vezes ao um motociclista transitar na via pública, este cachorro ele tenta avançar, ele tenta morder o motociclista. E aí um cuidado importante por você motociclista, não chute, não tente chutar, pois você poderá se desequilibrar e acabar caindo da sua motocicleta. Não reduza também de velocidade, mantenha a mesma velocidade que geralmente o animal não vai conseguir lhe atacar, não vai conseguir lhe morder, ok? E aí fechamos o nosso tópico sobre evitando colisão com animais. Um tópico bem curto, né? Realmente não temos muitos cuidados em especiais com este tipo de colisão, porém, acidentes envolvendo animais, que eu citei lá no início, geralmente são acidentes bastante graves. O animal acaba, devido à altura deles, de grande porte, acabam atingindo diretamente o condutor do veículo ou o piloto, no caso da motocicleta. E até o nosso próximo tópico. Olá, prosseguindo com a nossa matéria de direção defensiva. Colisão com motociclistas. Lembrando, meus amigos, colisão com motociclistas são os tipos de colisões hoje mais comuns. São o tipo de acidentes que mais geram vítimas fatais no trânsito. Os motociclistas são alvo de acidentes diariamente em nosso país. Portanto, muito cuidado, você condutor de automóvel, para proteger os nossos motociclistas no nosso país. E lógico, na sequência, você motociclista, mais cuidado ainda, pois o seu veículo é um veículo que está mais exposto a acidentes. Melhor, acredito não o seu veículo está mais exposto, você está mais exposto a acidentes. Muitas pessoas até indagam a seguinte maneira: a motocicleta é um veículo perigoso. Eu discordo com esta frase. A motocicleta não é um veículo perigoso. O problema está no motociclista. Não é a moto a culpada. O motociclista anda zigue-zagueando entre os veículos. O ciclista ultrapassa pela direita, passa no sinal vermelho. E aí vamos condenar o veículo? Vamos dizer que é a moto o problema? Não. O problema está no piloto. Eu vejo que muitas vezes o mesmo piloto de moto também é condutor, é motorista de automóveis. Com o automóvel, este cidadão não passa no sinal vermelho do semáforo. Porém, quando ele está com a motocicleta, ele fura o sinal. Aí eu me pergunto, qual é a diferença? Por que com a moto você comete esta imprudência e com o seu automóvel não? Até hoje não consegui entender isto. Deixo aí a pergunta para vocês. Se alguém conseguir me responder isto, me comprovar, me mande lá no tutorial, lá no chat, ok? Vamos lá. Quais são os cuidados por parte do condutor? Aumente a distância entre você e o motociclista, pois ele é imprevisível. Ele poderá fazer manobras muito rápidas, muito bruscas, e aí você deve aumentar a sua distância para conseguir evitá-los. Quando você for ultrapassar um ciclista, você deverá manter a mesma distância lateral, como se você estivesse ultrapassando um outro automóvel ou um caminhão.
Então, lembre-se disso. Ao ultrapassar um ciclista, mude-se totalmente para a faixa da esquerda, sinalize, ultrapasse, sinalize novamente à direita e retorne à sua faixa da direita. Atenção, você condutor, ao fazer conversões à direita ou à esquerda. Os motociclistas também, como os ciclistas, costumam estar nestes pontos cegos. Então, olhe constantemente pelos retrovisores, certifique-se 1, 2, 3 vezes para você ter a certeza que não tem um veículo que está lhe ultrapassando no momento de você fazer esta conversão. Cuidados agora por parte do motociclista. Qual o cuidado que o piloto da moto deve ter para evitar os acidentes? Usar o farol baixo ligado mesmo durante o dia. Isto também, além de uma recomendação da direção defensiva, também é regra, é lei. O piloto deverá trafegar com a luz baixa ligada da moto sempre, ok? Diferente do automóvel, que tem algumas exceções, que ele pode estar com a luz baixa desligada. Atenção redobrada com outros motoristas distraídos. Como você é um veículo menor, um veículo que muitas vezes não chama tanta atenção quanto um veículo maior, como um automóvel, um caminhão ou um ônibus, você deve ter uma atenção redobrada. Utilizar sempre os vestuários e equipamentos de segurança. Você, motociclista, deverá utilizar um capacete com viseira, luva, bota, uma jaqueta. Eu já comentei isto lá no conteúdo de legislação, mas vale a pena lembrar. Sempre que possível, você ter uma jaqueta de couro, uma calça de couro, uma bota adequada. Eu sei que aqui muitos dizem, André, isto é caro. Não é barato realmente um vestuário adequado para o motociclista. Se você for aí nas lojas, você vai verificar que, como diz o meu filho, sai uma nota, né? Você ter este vestuário adequado. Porém, vale a pena. A sua vida vale muito mais. Eu já observei na via pública, às vezes um piloto com uma moto de 20, 30, 40 mil reais e pilotando de camiseta e bermuda. Isto é colocar a sua vida em risco. Se você tem condições de possuir um veículo de 20, 30 mil, você deve ter condições de ter um vestuário adequado. E mesmo para você que tem uma moto de menor valor, muitas vezes que utiliza ela para trabalho, invista na sua segurança. Invista também no seu conforto de trabalho. Se você trabalha como motofretista ou mototaxista, ao invés de investir em um sofá, em uma TV nova, invista em você, invista em um vestuário adequado, num capacete de boa qualidade, uma viseira sempre boa, em boas condições, não danificada, ok? E por fim, mantenha o seu veículo em boas condições também. Não é porque é uma motocicleta que você poderá trafegar com este veículo sem as luzes funcionando, sem os seus espelhos retrovisores em boas condições, pneus, extremamente importante estar em boas condições. Lembrando que o automóvel tem 4 pneus no momento de uma frenagem para segurar o veículo. Já a moto possui apenas 2, então mantenha eles em boas condições, sempre bem calibrados também, ok? E fechamos aqui o nosso tópico referente ao assunto das motocicletas. Vamos lá na rua também assistir o vídeo sobre este assunto. Manter distância lateral ao ultrapassar um motociclista. Utilizar a mesma regra como ao ultrapassar um automóvel. Muito cuidado com os motociclistas em pontos cegos, pois eles poderão estar ao lado do seu veículo e você não percebê-lo, pois ele está no ponto cego do seu retrovisor. Olá, prosseguindo com a nossa aula de direção defensiva. Colisão com veículos de grande porte. Lembrando que, pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro,
Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores e todos pela segurança do pedestre. Então, pelo Código de Trânsito, o veículo maior deverá cuidar do menor. Porém, sabemos bem que na prática nem sempre é isto que acontece. Na prática, muitas vezes, o veículo menor deve se cuidar do menor. Eu sempre costumo brincar que o menor que se cuide, senão o maior passa por cima. É a lei da natureza aí, o maior engole o menor. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é o que acontece aí no trânsito, aí na rua. Tá? Cuidados, quais são os cuidados? Trafegar o menor tempo possível ao lado de um veículo de grande porte, devido ao risco de permanecer nos pontos cegos. Uma questão bem importante, inclusive nesta imagem ao fundo aqui vocês conseguem observar uma faixa na cor mais escura, na cor avermelhada, e toda esta faixa é um exemplo de um ponto cego. Então, se você está com o seu veículo nesta faixa aqui, nesta parte da via ali, ultrapassando o veículo, você está dentro do ponto cego. E aí o condutor deste caminhão, deste veículo de maior porte, ele não consegue visualizar você. Então, muito cuidado aí com os pontos cegos. Então, sempre trafegar o menor tempo possível ao lado de um veículo de grande porte. Apenas o necessário para a manobra da ultrapassagem. Procure não disputar o espaço com veículos maiores e nunca transitar muito próximo se estiver na frente destes veículos, né? Então, assim, não queira disputar, né? O maior vai sempre ser o menos prejudicado e você, veículo menor, vai ser o mais prejudicado em uma colisão entre um veículo de grande e um veículo de pequeno porte. Colisão misteriosa. Aqui a imagem ao fundo é realmente bem misterioso. Como aquele veículo foi parar ali entre estas duas árvores, né? Mas a colisão misteriosa nem sempre é como esta da imagem aqui. Mas sim aquela colisão onde não consegue se explicar o que realmente ocorreu. Não se consegue explicar por dois motivos. Uma, porque não há sobreviventes, então muitas vezes fica difícil de se identificar qual foi a causa do acidente. Então define-se como uma colisão misteriosa. Ou se há sobreviventes, ele não consegue contar o que ocorreu no momento da colisão. É até curioso que alguns dizem assim, não sei, o condutor que se envolveu no acidente, não sei o que aconteceu. Aí as pessoas dizem, ele sabe, mas não quer contar. Porém, é possível sim, no momento do impacto, no momento que a pessoa leva um choque emocional muito intenso, o nosso cérebro deletar aqueles momentos, aqueles segundos onde houve a falha na qual você veio a colidir o veículo. Então, nem sempre isto é uma desculpa, vamos dizer assim, do condutor. Quem sabe ele realmente não saiba, não lembre o que ocorreu no momento da colisão, tá ok? Mas assim, a colisão misteriosa, ela não tem cuidados, não temos aqui umas recomendações para a colisão misteriosa, até porque não se sabe o que ocorreu, o que aconteceu no momento deste acidente. Fechamos aqui o tópico entre colisão de veículos de grande porte e colisão misteriosa. E até o nosso próximo tópico.